Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor, Ele está fazendo um convite para todos nós. Nós não podemos fechar o coração para Ele. Vocês viram que na primeira leitura isso foi falado, né? Lá diz assim que Deus foi enviando os seus mensageiros, os seus profetas, mas o povo, numa rebelião tão grande, não quis ouvir os seus profetas, deram as costas para Ele. Então, por causa disso, Deus está dizendo que eles vão sofrer, vão receber a paga de tudo isso. Esta é a nação, Ele fala, né? Esta é a nação que não escutou o Senhor, seu Deus. Essa nação nossa, ela precisa ser uma nação que escuta o Senhor, seu Deus. E algumas vezes aqui eu falo para vocês que nós temos uma tendência a querer ouvir o que nos agrada de Deus. Mas como é que nós vamos ouvir o que nos agrada se nós levamos uma vida errada? Tem aqueles que abrem o coração, mas tem outros que não abrem, e eles persistem no erro. E Deus vai falando, e vai persistindo no seu erro, e vai persistindo nas suas convicções, vão dizendo que não é bem assim, Deus diz, é por aqui que você deve ir, a pessoa diz, não é bem assim, porque todo mundo está fazendo, porque eu não posso fazer. Na verdade, a pessoa não quer mudança. Ela quer até seguir Deus, mas ela quer um segmento sem conversão, sem mudança de vida. Eu achei interessante que esses dias um rapaz, ele foi lá no confessionário, ele dizia bem assim, fazia anos que ele não se confessava. Veja como é que a pessoa ouve a voz de Deus, né? Aí ele disse assim, eu vou passar um dia lá na Canção Nova. Aí ele veio, aí ele entrou aqui no santuário e ele viu uma das mulheres que varrem, varrendo, né?
Aí ele vendo aquela mulher varrendo, ele ouviu uma voz interior que dizia assim para ele: quando é que você vai varrer o pecado da sua vida? Imediatamente ele levantou daqui e foi para o confessionário. Olha, aí não foi pecadinho não, viu? Anos que não se confessava. Imagine, aquela mulher que estava varrendo aqui, ela nem sabe que ela mudou a vida de uma pessoa. Mas aquele homem, ele abriu o coração. E nessa quaresma nós somos chamados a abrir o coração. Não é ficar questionando. Você pode até questionar, eu também até posso. Mas desde que esse questionamento te leve a mudar de vida. Não a continuar nessa vida errada que você quer continuar achando que é assim que se segue a Deus. E aí eu quero ir para o Evangelho. É um evangelho muito conhecido. Eu não vou me deter tanto na questão do reino dividido, porque Jesus é o mais forte. Aqueles fariseus que estavam ali não queriam mudar de vida. Jesus expulsou o demônio da vida daquele homem, né? Do mudo. Ele começou a falar, eles não quiseram, tá vendo? Eles não quiseram mudar de vida por causa das convicções dele. Aí eles dizem assim: olha, é por Beelzebu que ele está expulsando. Aí Jesus entra falando de dois reinos. O reino de Beelzebu, que é o reino do diabo, e o reino de Deus, no qual Jesus é o rei. Então nós vamos hoje parar, a nossa meditação vai ser essa: o reino de Deus e o reino do diabo. Como é que é o reino de Deus e como é que é o reino do diabo? Então aqui nós temos que entrar em duas dimensões de reino. O reino de Deus e do diabo nesse mundo, como é que é? E o reino do diabo na eternidade e o reino de Deus na eternidade. E geralmente isso nós não meditamos. Então, quando se fala de reino nesse mundo, entendam, é passageiro. Não vai durar muito. O reino de Deus nesse mundo não vai durar muito. O reino do diabo nesse mundo não vai durar muito. O reino de Deus na eternidade, então já está falando, eternidade, é eterno, não é temporal. Será eterno. E o reino do diabo na eternidade também será eterno. Compreenderam aqui essa divisão que eu estou mostrando? Então, como é que é o reino de Deus nesse mundo e o reino do diabo nesse mundo? Então, olhemos para Jesus Cristo, o Rei. Aquele que na sexta-feira da paixão e também no domingo de Ramos, no Evangelho nós vamos ver como é que está o Rei, uma coroa de espinhos na cabeça, uma cana na mão e, como é que chama aquele negócio que coloca aqui atrás? Um manto, né? É um manto vermelho. Esse é o rei. Só que esse rei, ele fala bem assim, olha, se você quiser reinar comigo, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ser o último. Você vai ter que ser pobre. Você vai ter que passar por humilhações como eu passei. Você vai ter que ser desprezado.
você não vai ter aonde repousar sua cabeça, porque eu não tenho aonde repousar a minha cabeça. Vocês viram que eu nasci numa gruta e lá não tinha nada, na extrema pobreza. Esse é o nosso rei. Nesse mundo, nesse tempo, os seguidores dele é assim que tem que viver. Como é que é o reino do diabo? O contrário. Abundância, prazer, festança, riqueza. É assim o reino do diabo nesse mundo. É por isso que muitas vezes nós dizemos assim: nossa, depois que eu passei a seguir Jesus, ou se não, vocês já repararam que aqueles que seguem Jesus, eles levam uma vida sofrida? Porque o rei levou aqui uma vida sofrida. Por isso que o demônio, quando ele tenta Jesus Cristo, lá no deserto, ele diz assim: olha, se você se prostrar diante de mim aqui agora, eu te dou tudo isso para você. Olha. Aí Jesus disse assim: cala a boca, Satanás. Adorarás só o Senhor teu Deus. Então agora vamos ver aqueles que seguiram nosso Senhor, que nós damos o nome de santos, e que agora eles estão no céu. Olhemos para a vida dos santos. É por isso que é aconselhável, né, nós lermos a vida dos santos, que aí nós vamos ver como é que eles são. Tinham tudo, mas não tinham nada. Viviam na pobreza. Foram humilhados de tudo quanto é jeito. E tinham aqueles exagerados que quando não sofriam, eles diziam: Senhor, dai-me sofrimento, porque eu quero sofrer como o Senhor sofreu. Era assim os santos. Pode olhar a vida dos santos. Vem aqueles que são mais conhecidos, né, nos tempos de hoje, como São Felipe Neri, né? Quem assistiu o filme dele, veja como é que ele morreu. Aí ele vai, chama o que iria substituir, ele vai para um quarto dele, lá no quarto dele tinha uma cruz, um crucifixo e uma cama. Ele diz: olha, é isso que eu te dou. E morreu assim. Porque ele disse que ele preferiria o quê? O paraíso. Eu prefiro o paraíso. E parece que os cristãos de hoje, eles não querem mais seguir Jesus assim. Eles querem, na hora da morte, eles colocarem o substituto dele e dizer: olha, aqui foi o império que eu conquistei durante toda a minha vida. Tudo é seu. É assim, aqueles que têm uma visão de santidade errada no tempo de hoje. É por isso que o Papa Francisco ele diz assim: olha, não, eu não quero ficar lá no palácio, eu quero ficar na casa da Martinha, aqui sozinho, aqui embaixo. Por isso que ele falou assim. Porque o seguidor de Jesus Cristo é assim. Assim é o reino de Deus nesse mundo. O reino do demônio é da abundância. Enquanto nós encontramos os santos, né, que lutam pela virgindade, o reino de Satanás diz assim: não, viva, pegue todas as mulheres e os homens que aparecerem, gozem agora, gozem, aproveitem. E aí a gente vê adultério, o pessoal lutando, mentira. O reino de Satanás é esse, é o reino da mentira, é o reino da vantagem. Você vê que esse povo que não é de Deus, que não quer saber de Deus, eles vivem nas vantagens, a gente fica até com inveja. Aí o Salmo 36 diz assim: olha, não inveje eles. Podem ler o Salmo 36.
se a sua Bíblia é da CNBB, se é a TEB, se você tem Bíblia evangélica, é o 37. Mas se for da Ave Maria, é o 36. Lá ele fala isso. Pronto. O reino de Deus nesse mundo é assim. Os que estão seguindo Beelzebu, vida em abundância. Os que estão seguindo Jesus Cristo, vida precária. Sofrida com Jesus. Vida feliz com o diabo. Agora, saímos desse mundo e vamos agora para a eternidade. Olha, aqui é temporal, é por um tempo. A pessoa vai viver isso. Uns vivem 50 anos, outros vivem 60, outros chegam a 100, a 80. Mas é assim. Vamos agora para a eternidade. O nosso corpo, a nossa alma sai, vai ao encontro de Deus. Agora nós vamos para o reino de Deus definitivo e o reino de Satanás definitivo. Tudo o contrário agora. É tudo o contrário. Na oração da Eucarística da criança, no capítulo número 10, lá diz assim, olha, lá no reino de Deus, lá na eternidade, olha, na eternidade, não vai ser por 50 anos, não vai ser por 100, vai ser por toda a eternidade, não precisa ficar contando não, vai ser para sempre. Aí lá diz assim, olha, lá ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai ficar triste. No livro do Apocalipse fala, lá não haverá noite, toda lágrima será enxugada, ou seja, não haverá mais sofrimento. Todos serão felizes diante de Deus. Não haverá escuridão, porque o próprio Deus será a luz. É uma felicidade que não tem explicação. Lá fala no Apocalipse que vai se cantar um canto que jamais foi cantado na face da terra. Era por esse reino que os santos se encantaram. Por isso eles quiseram perder tudo aqui para ganhar lá. O reino de Satanás lá na eternidade. Sofrimento eterno, injúrias, ódio contra Deus. Tem santos místicos que eles falam, né? Que aqueles que tiveram a visão do inferno, porque Deus permitiu que eles vissem, aí eles falam, né? Que lá na eternidade, aqueles que viveram os prazeres desse mundo, até na área da sexualidade, lá fala que eles serão, os demônios irão enfiar nas partes genitais espadas e tudo mais. Foram visões que eles tiveram. Aqueles gulosos vão empanturrar a barriga de insetos. Vejam os santos que falam isso. É um reino de sofrimento eterno. É para mostrar o sofrimento eterno. Aquilo que você vê aqui, na verdade não é o real. O real é o que está lá. Deu para entender? O reino de Deus e de Satanás aqui, e o reino de Deus e de Satanás lá na eternidade. Então agora você faz a sua escolha. Você quer qual dos dois? Então aqueles que querem viver a felicidade aqui, olha, tem gente que quer viver esse tipo de felicidade até servindo a Deus, viu? Eles querem servir a Deus, mas na abundância, né? Não dá. Não dá. Ainda mais para um religioso não dá certo. Não dá para um padre querer servir a Deus aqui na terra e viver na abundância. Não dá. Não dá para um missionário viver, servir a Deus aqui na terra e ter muito dinheiro, ganhar muito dinheiro. Não dá. Isso é engano.
de Satanás. Isso é mentira. Para um missionário, um religioso, um sacerdote viver o reino de Deus aqui, ele tem que viver como Jesus viveu, não é diferente de Jesus. É engano. São Francisco vai e larga tudo. Mas tem gente que quer viver o reino de Deus aqui, servindo a Deus, mas na abundância, na riqueza, tendo muito dinheiro e tal. É engano. Tá bom. A hora vai adiantada. Espero que você tenha me entendido, porque, olha, eu falei para vocês e eu entendi o que eu estou falando. Mas pode ser que eu falei e você não entendeu. Ou você não quis entender, né? Agora, o que não pode acontecer é você ser do tipo da primeira leitura que está em Jeremias, né? Que se desviou, os profetas falaram, aí eu digo assim, os padres estão falando, e está com o coração fechado, não é bem assim não, exagero. Você acha que Jesus vai querer que a gente viva sofrendo aqui na terra? Eu não sei, eu só sei que ele sofreu. Eu só sei que ele disse, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha comigo. Foi isso que ele falou? Nossa Senhora sofreu? Sofreu. O que foi que Nossa Senhora ganhou nesse mundo? Nada. Agora olhe para ela do céu e veja o que foi que ela ganhou. Olhe os santos na eternidade, estão contemplando a glória de Deus, e estão vivendo a verdadeira alegria. Bem, é isso que eu quero viver. Então, nós estamos na quaresma, né? Então eu preciso, depois da missa, eu preciso ir rezar, dar uma parada e começar a ver, né? Como é que está a minha vida? Será que eu estou querendo abundância? Será que eu quero os prazeres desse mundo? Será que eu estou querendo muito dinheiro? Eu tenho que rever. Então, se eu estou vivendo isso, eu preciso fazer uma faxina interior, no meu quartinho, né? Porque eu não tenho casa, graças a Deus, e nem tenho quarto. Eu moro. Então eu tenho que dar uma olhada lá para ver o que é que eu tenho de exagerado, porque eu preciso me assemelhar a Jesus Cristo. Eu não posso me assemelhar a Beelzebul. Eu não posso servir a Beelzebul, eu tenho que servir a Jesus Cristo. E é lamentável, eu queria que o reino de Jesus nessa terra fosse de riqueza e abundância, mas não é. Então eu tenho que segui-lo na pobreza. E evitar tudo aquilo que me afasta dele. Eu tenho que apanhar aqui, para não apanhar mais lá. E quem não apanha aqui, vai apanhar eternamente lá. É assim a vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.